Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui na escola fazendo essa nova proposta de ensino, que agora é a aula remota, né? Mas com a produção desse pequeno videozinho para tentar ajudar vocês aí nas atividades. A nossa atividade inicial ela traz um conto de mistério e suspense. E vocês têm a proposta nas páginas 8 e 9 para vocês verificarem, analisar, refletir sobre essa imagem. E tem 3 questõezinhas para vocês responderem. As questões 3, 4 e 5. Então, vejam direitinho, prestem atenção no ambiente, o que está acontecendo, o que vocês conseguem imaginar que esteja acontecendo aí de acordo com essa ilustração. E aí não é para responder no caderno, é somente para vocês meditarem e refletirem sobre a ilustração. Na página 10, vocês terão aí a imagem de a capa de uma obra de um autor de contos de mistério, suspense e terror, muito famoso mundialmente. E aí tem 2 perguntinhas sobre essa obra e esse autor. Nós não vamos adentrar muito sobre o próprio autor, mas tem uma perguntinha aí de cunho pessoal, porque pergunta a sua opinião, então aí é o seu entendimento. E responde essas 2 questões, as letras A e D. E tente responder bem direitinho. Não é difícil, eu tenho certeza que não é difícil. Avançando na página 11, tem a proposta, lá no roteiro de atividades de vocês, tem a proposta da leitura de um conto. O conto se intitula O Retrato Oval. Aí vocês vão ver direitinho que é de autoria desse autor, Edgar Allan Poe. E aí mais dados vocês terão aí, no próprio livro, vocês terão sobre esse autor e as suas obras. Fixem bem na mente de vocês o nome dele e ele é autor de contos de mistério, suspense e terror. Não esqueçam nunca mais disso. Sim, vamos agora lá para o estudo do texto da página 13. Eu selecionei as questões 2 e 3 sobre o enredo. Porque lembrem bem que enredo é a narrativa de todas as ações que acontecem durante a história, né? São os acontecimentos que fazem parte da história, que fazem parte do conto. Essa questão 3, eu quero chamar a atenção de vocês de que lá no roteiro eu já coloquei o modelinho dela. Como é a questão A, eu já coloquei até a resposta para vocês seguirem o modelo, porque ela é uma associação da sequência que se chama cronologia dos fatos desse enredo, desse texto, desse conto, O Retrato Oval. O que é cronologia, gente? É a ordem dos acontecimentos. Então, você vai associar. Tem o que aconteceu primeiro, que é aqui a situação inicial, o conflito, o clímax e a situação final, porque essas são as etapas de uma narrativa. Então, vocês leiam o conto, o que aconteceu primeiro, aí vocês vão fazer a associação. Eu já coloquei aí a primeira resposta para vocês fazerem a sequência, ok? Nós vamos agora lá para a página 17, porque agora nós vamos relembrar um pouquinho, né? Lá daquela revisão que já fizemos na nossa primeira semana de aula, que foi sobre sujeito e predicado, o que se chama de termos essenciais da oração. Lembram que eu sempre falo para vocês assim, que o que é essencial é aquilo que não pode faltar. E eu sempre comparo, um corpo precisa ser coberto com a roupa. Então, assim como a roupa é essencial para cobrir o corpo, as palavras são essenciais para a construção de textos. Lembram disso? Eu sempre falo isso com vocês. Então, agora nós vamos mais uma vez fazer essas atividades. Nós temos aí uma sequência de questões da página 17, repito,
E nós vamos aqui encontrar uma palavrinha que eu não falei antes para vocês, não deu tempo, que é a palavra sintagma. Mas vocês não se preocupem, porque, na verdade, os sintagmas são os elementos, ou seja, as palavras que rodeiam os nomes, que, na verdade, os nomes, eles são um substantivo citado na frase ou na oração. Então, vocês não se preocupem com esse nome. Ah, é um nome diferente, eu não sei o que é. Não, não se preocupe. O foco do nosso assunto é sujeito e predicado. E vocês relembrem, sujeito é quem pratica a ação. Vamos nessa linha. E o predicado é o que acontece, é o que é praticado por esse sujeito. Não esqueçam que o sujeito concorda sempre com o verbo. Então, vocês vão ler direitinho. Observem, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês observarem bastante a necessidade que vocês vão ter de fazer as leituras do texto. Leiam 1, 2, 3, quantas vezes se fizerem necessário para que vocês obtenham o máximo de compreensão. E além do mais, nós teremos o nosso tira-dúvida, que marcaremos horários. E aí, minha vontade, sinceramente, gente, é que nós voltemos logo para a nossa sala. Aí sim, eu e vocês e eu, tiraremos as nossas dúvidas e estaremos avançando nesse processo, tá bom? Então, vejam as questões A, B, C, E, F, G, H, I serão as questões. A letra D não precisa responder. Vocês terão essas observações lá no roteiro de atividade de vocês, que vocês receberão aqui na quinta-feira, na próxima quinta-feira, ok? Então, leia o texto das questões A, B, C, E, F, G, H, I. Só não vão trabalhar a questão D, ok? Então, para finalizar a nossa tarefa, a nossa proposta de tarefa, aí, gente, vocês sabem que a gente sempre, em língua portuguesa, a gente sempre termina pedindo a produção, né? Eu apresentei para vocês no início o conto de Mistério e Terror e agora, para terminar, claro que eu preciso que vocês produzam. Então, vocês vão observando, analisando, refletindo sobre o que vocês já têm lido antes, na primeira ilustração, no conto O Retrato Oval. Então, imaginem assim um ambiente bem sinistro. Imaginem que vocês são personagens desse conto e aí vocês podem acrescentar uma casa mal assombrada, vocês podem acrescentar uma noite de chuva torrencial, vocês podem acrescentar muitos morcegos, corujas cantando, gatos pretos, é o que vocês quiserem colocar. E muito mais, que eu sei que a mente de vocês é muito fértil na produção desses contos. Então, fiquem à vontade, produzam um conto de 20 linhas e que vocês sejam personagens. Porque eu quero esclarecer bem aqui uma situação com vocês. É a questão dos tipos de personagem, né? Você pode ser o personagem da história, que você conta na primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu. Você pode contar também essa história que você assistiu. Aí você conta na terceira pessoa, que é ele. E isso tudo constitui o tipo de narrador. É o narrador personagem, quando ele está na história, é o narrador. Deixa eu lembrar aqui direitinho, que agora o narrador personagem, o narrador observador, gente. O narrador observador é aquele que está contando o que ele viu. E tem o narrador onisciente. Onisciente quer dizer que a pessoa sabe muito mais do que o outro pensa. Então, é um narrador, um tipo de narrador que ele não está na história, mas ele conta a história que aconteceu, conhecendo os sentimentos desses outros personagens. Tá bom? Então, tchau, tchau.
bom estudo e uma boa tarefa para vocês. Deu certo, professor?